Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer um cabo coffin, é um cabo caixão. Coffin em inglês significa caixão. Um cabo coffin oitavado, que é uma técnica que, se for bem feita, chama muita atenção sobre o aspecto técnico. Você vai poder aplicar na confecção de adagas, de bois e também na confecção das facas japonesas, que normalmente tem cabo sextavado ou oitavado. Você que eventualmente faz facas na linha japonesa vai poder aplicar essa técnica na sua cutelaria. Para isso, nós vamos utilizar como referência essa adaga, que já está tratada, já está inclusive fosfatada, polida e com óleo, prontinha para a gente fazer o cabo. Nós vamos utilizar para isso esse bloco de madeira estabilizada, uma cor linda, um pouquinho mais sóbria. Normalmente eu faço as minhas adagas com cabo de ébano ou com madeira natural escura. Optar dessa vez por fazer com essa madeira para justamente ficar um pouco diferente. O molde vai ser esse aqui. Bom, agora nós vamos começar efetivamente o cabo. A referência toda é o espaçador. Então eu vou tirar a medida aqui e vou tirar a medida aqui. Vou cortar um pouco menor que essa medida, que está dando 26. Vou cortar com 26 e vou tirar na lixadeira e vou inicialmente fazer um retângulo com essas medidas. Então, vou tirar o excesso de material aqui, depois vou esmerilhar para tirar esse excesso aqui, e aí vou equalizar os 4 cantos do espaçador para que fique exatamente a mesma medida. A partir de então, nós vamos furar o alojamento da espiga para a espiga atravessar o nosso espaçador. A partir de então, a gente vai começar a mexer com a madeira. Como você pode ver, eu já deixei riscado ali. Essa parte branca que está sobre o damasco é bórax seco e eu estou usando uma esmerilhadeira com um disco fininho, chama Deep Cut. Tem muitas marcas diferentes. Essa é uma esmerilhadeira de 4,5 polegadas de disco. Para trabalhos menores, ela é melhor. Estou utilizando a luva anti-corte. Agora a gente vai esmerilhar a face que tem a carepa. Por quê, professor? Porque essa carepa é extremamente dura. Se colocar na lixa, destrói a lixa muito rapidamente. Então isso é só para preservar a lixa, para ela durar mais. Estou colocando ali um disco de desbaste mais robusto. Não faça isso com o Deep Cut. E agora lá, esmerilhando, não dê muito ângulo, entre com o disco baixo, que fica bem fácil. Olha lá, já saiu uma lateral toda, aí a gente inverte para esmerilhar o outro lado. Depois a gente vai para a lixadeira para fazer essa usinagem com mais precisão. Agora nós vamos começar efetivamente o nosso espaçador. E eu vou lixar um dos lados. Ele vai ser referência de ângulo de tudo que a gente vai fazer na sequência. Então é importante lixar, deixar bem planinho, porque ele vai servir de referência para todos os ângulos de usinagem de agora para frente. E agora, já com a ajuda da mesa de apoio, né, eu vou lixar as faces laterais para ficar perpendicular. Ou seja, no ângulo de 90 graus perfeito. Aproveita a extensão toda da lateralidade ali, da lixa, né? Não trabalho só com a peça parada no centro, porque aí eu acabo escavando a lixa e eu reduzo demais a vida útil dela. Então eu apoio bem firmemente. E agora estou começando a medição dos 4 cantos para ter uma espessura bem ajustada. Estou removendo a mesa para poder aproveitar a mesa de apoio vertical e lixar com mais facilidade. Agora eu já vou tirando todas as medidas dos cantos e aí tem que ter um pouquinho de paciência, porque a minha tolerância é 0. Então eu vou até o paquímetro acusar que os 4 lados estão absolutamente simétricos. Agora eu vou definir o furo. Está com quase 6 milímetros de espessura por
10,5 de altura. Bastante massa, ela é estreita assim, mas é bem grossa assim. Então tem uma resistência mecânica suficiente. Então eu vou furar com brocas de 5,5 mm. Vou colocar uma do lado da outra, bem no centro do nosso bloco de damasco. Bem, para fazer o furo, eu regulei a velocidade para o mais lento possível. Você furar, por exemplo, com velocidade demais e a ponta da broca superaquecer por causa do atrito, e aí ela vai destemperar e vai perder a capacidade de corte. Agora eu estou colocando na posição do segundo furo, vou trabalhando ali nas manivelas da morsa de coordenadas para colocar o furo onde eu quero. E às vezes eu jogo mais para um lado, mais para o outro, antes que a broca abra o diâmetro todo dela. Importante não forçar. Agora eu vou unir os furos com uma lima de motosserra. Agora eu estou trabalhando com uma lima quadrada, lima agulha quadrada, só para fazer o cantinho lá. Passou justo e não vou mexer mais. Não ficou jogo, era exatamente o que eu queria. Agora é só prosseguir. Bom, nós ajustamos a lateralidade do nosso espaçador com relação à guarda. Agora a gente precisa mexer no outro lado, na posição inversa. Olha como vem faíscas no peito, dá para ver claramente. E claro, se vem faísca no peito, vem nos olhos, e muito mais fácil de ser atingido lá em cima, por causa da posição das polias. Agora eu estou checando se as linhas estão paralelas. Como mencionei anteriormente, imprescindível que os cantos fiquem todos com 90 graus. Lembra de, na hora de fazer a checagem, colocar o espaçador na posição correta. Se você inverter, provavelmente vai dar alguma diferença. Agora, para manter o ajuste perfeito entre a madeira e o nosso espaçador, nós vamos fazer alguns furos para instalar pinos que vão atravessar do espaçador no bloco de madeira. Assim, o bloco de madeira vai entrar sempre na mesma posição. Tudo isso é parte da precisão da usinagem do cabo. Bom, vamos lá fazer a furação para a instalação de pinos. Quantos pinos, professor? 2 é suficiente. Estou colocando 4, mas 2 já seria suficiente. Um ponto importante: não coloque esses pinos muito nos cantos do espaçador, porque é justamente ali que nós vamos gastar para fazer o oitavado. Então, se colocar no canto, na hora de fazer o oitavado, vai matar a peça, porque vai lixar e vai expor o pino. Aí, serviço totalmente condenado. Finalizando o alojamento dos pinos, na sequência a gente já vai começar a trabalhar com o bloco.
Agora, antes da gente analisar a posição da nossa espiga, que tem que ficar absolutamente centralizada, eu vou dar uma lixada na extremidade. Por mais que o bloco seja muito bem feito pelo fabricante, eu sempre dou uma lixada, dou uma conferida para ver se está absolutamente plano e já vou aproveitar e lixar a lateral, onde eu vou fazer o risco da espiga. Agora, com o esquadro, eu estou checando se está realmente a 90 graus. Por que isso? Para minha espiga não sair enviesada, nem para um lado nem para o outro, em qualquer dos dois sentidos. Se isso acontecer, eu posso até perder o bloco, porque o meu cabo vai ser grande. Vamos lá, agora a gente precisa achar a posição da furação da espiga. Por que eu fiz os 90 graus? Para não acontecer dessa espiga entrar enviesado assim, ou assim eu, consequentemente, vou perder o bloco. Ela tem que entrar bem no centro nessa posição e bem no centro nessa posição. Então, até o paquímetro ajuda nessa questão, porque ele dá os 90 graus exato. Agora, aqui já está faceado, aqui eu risquei para facilitar a marca da caneta, vou riscar com essa mesmo e vou colocar o espaçador, está na posição marcada, ou seja, punção de frente para a marca, isso não pode se equivocar, não tem jogo nenhum, isso é ótimo. E agora eu vou colocar aqui e vou fazer uma medição do quanto está sobrando de cada lado para ter certeza que está simétrico, ou seja, que está bem no centro. E está. Vamos riscar agora, forçar bem o espaçador contra o bloco. Pronto, tá feita a nossa marca. Agora vamos tirar uma medida aqui para ter uma ideia do tamanho da broca. Aqui, ó, tá dando a diagonal tá dando um pouquinho mais de 11. Vou furar direto com uma de 11 e depois nessa parte final aqui eu abro com a ferramentinha de mão. Eu decidi fazer o primeiro furo guia, com uma broca de 8 milímetros, ela é um pouco mais fina. Por que isso? Para não acontecer do furo se desviar. Tiro a broca, agora eu vou entrar com a de 11. Então, agora eu estou vendo uma fresta aqui de luz, né? Aquele sistema que a gente faz contra a luz, eu estou vendo aqui que tem um espacinho. Vou compensar isso na lixadeira até que entre absolutamente justo. Agora, então, checando contra a luz, vou gastar do lado contrário à fresta. Eu tenho fresta do lado esquerdo
eu vou gastar o bloco do lado direito. Sempre com aquele princípio, eu apoio o bloco inteiro e faço um pouquinho a mais de força onde eu quero gastar. Vou gastar um pouquinho do fundo da espiga porque eu estou suspeitando que a espiga está batendo no fundo do alojamento. Mais uma passadinha para que fique realmente perfeito, sem fresta de cola nem nada. Agora está satisfatório. Bom, agora a gente já tem o ajuste que a gente precisava. Tá entrando firminho, a face está perfeita aqui. Tá centralizadinho, tá ótimo. Isso aí resolve 90% dos problemas. O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou colar o bloco no espaçador, tá? E tem que tomar cuidado, eu vou colar só o espaçador no bloco, não vou colar mais nada. Provavelmente esse espaçador vai ficar aí até o final da confecção do cabo. Nós não vamos mexer mais nele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pingar um pouco de cianocrilato aqui. Tem que tomar cuidado para não tocar a espiga. Já está na posição espaçadora, eu vou entrar. Só vou entrar e centralizar. Por quê? Porque isso vai facilitar demais a minha vida da agora para frente. Já curou pelo jeito, eu vou, para não me machucar, eu vou prender com a cantoneira protegida com couro para remover. A partir de agora, ficou muito mais fácil a nossa vida. Por quê? Porque bloco e espaçador vão estar sempre no mesmo ângulo, nunca vão entrar em angulação diferente. Sempre dá uma limpadinha na parte de couro da cantoneira, que vai tocar a adaga, né? O acabamento já está feito, não tem problema, não vai ofender em nada. Prende no centro. Pronto, problema resolvido. Considerando que o nosso espaçador já está colado ao bloco de madeira, agora nós vamos prolongar os furos que servirão de alojamento para os pinos. Eu olho lá em cima na régua e vejo quanto eu vou ter que descer. Coloco a broca desligada até o fim, meço e vou fazer mais ou menos 1 centímetro para dentro da madeira de cada pino. Por que é importante o pino? Porque eu vou fazer a usinagem da madeira e do aço tudo junto. Se não tiver travado com pino, o aço vai aquecer e vai fazer com que a cola se solte. Não tem outra forma. O ideal é travar tudo com pino, mesmo porque já fica tudo sempre na mesma posição. Seu ajuste vai ficar absolutamente perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Vamos já colar os pinos dentro, tá? E você vai entender a importância disso quando a gente for fazer efetivamente o oitavado. Não dá para lixar só com a cola. Você vai aquecer o metal e vai soltar a cola, por isso dos pinos, ok? Então, vamos pôr um pouquinho de cola aqui. Tecbond 793. Entra com o pino. Opa, do outro lado. E já vou cortar. Vamos fazer outro já. Depois a gente vai dar uma lixadinha nesse topo aqui, para que nada atrapalhe. Note que eu estou colocando o furo para baixo, para a cola não entrar no alojamento da espiga.
Vamos lá lixar o topo dos pinos, o que está excedendo a superfície do espaçador. Só uma lixadinha bem tranquila, sem botar muita força para não gastar o espaçador torto, só para deixar tudo nivelado. Pronto, agora ficou bem mais fácil de trabalhar. Obedecendo o meu punção, uma marca, encostou. Agora vou colocar aqui o meu molde centralizado. Vou usar a régua como referência para ter certeza que ele não está nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para lá. Obviamente que eu estou exagerando para que você entenda. Agora eu estou conferindo o ângulo. Está sobrando um pouquinho para cá. Eu tenho que deixar sobrando a mesma quantidade de metal do espaçador de cada lado. O que consequentemente vai me dar um cabo perfeitamente alinhado. Vamos lá. Vamos aproveitar e já riscar aqui também. Bom, aliás, aqui não tem a menor necessidade. Tomando. Agora nós vamos cortar na serra-fita e começar a usinagem para ajustar a simetria. Vamos lá agora então cortar o nosso bloco. Não tem segredo, só ir com calma e todos os detalhes de operação dessa máquina já foram explanados nos módulos anteriores. Então, segue o vídeo só para que você tenha a sequência perfeita e todos os detalhes. Agora já é um pouquinho mais delicado, a gente tem que tomar cuidado. O que eu vou fazer aí? Eu estou tirando o excesso de material, deixar bem niveladinho e vou chegar bem pertinho do espaçador. Eu posso até tocar o espaçador, mas o ideal é evitar, porque ele já está na dimensão que eu quero. Então ele serve inclusive de referência de usinagem para mim. Por isso que tê-lo fixado ali vai proporcionar não só a questão da precisão, da simetria, mas também a questão da facilidade de execução desse trabalho. Fica infinitamente
mais fácil da gente prosseguir, porque nós temos uma referência fixa, sem qualquer tipo de jogo e etc. Fazendo aí a parte do pomo, lembrando que o pomo aí termina num bico, então tem que tomar cuidado para não matar esse bico, não vacilar na hora de girar o bloco ali. E manter uma simetria de curvas tanto de um lado quanto do outro. Essa região côncava é sempre mais chatinha, justamente porque você só consegue trabalhar com a ponta da lixa. Então não dá para pegar tudo, tem que tomar cuidado, porque às vezes se você encostar demais, você pega uma ponta aonde quer tirar e a outra extremidade vai pegar, porque nós estamos trabalhando numa área côncava. Então tem que tomar muito cuidado, tem que estar prestando atenção, olhando por cima ali para nem chegar perto da ponta do lado contrário da lixa. Agora ficou mamão com açúcar, né? Porque tá tudo justinho, ó. Não tem folga nenhuma. Ó. Ó. Ela chega a encaixar, chega a estralar na hora que encaixa. Então agora, ó, só de referência, só para ajudar. Marcar o centro aqui só para tirar o excesso de material. Mas a adaga, por ela ser toda simétrica, ou seja, fio de um lado, fio do outro, é bem fácil da gente alinhar isso enquanto estiver usinando. Então eu vou tirar o excesso de material aqui. Eu vou começar ajustando essas laterais aqui. E fica bem fácil de agora para frente. Claro, existe sequência, tem coisas que têm que ser obedecidas para que fique o melhor possível, mas de agora para frente a problemática toda se reduziu bastante. Qual é a questão aqui? A questão é que não tem como você fazer um paralelo exato, você não tem como fazer as linhas do oitavado que a gente vai fazer exato, se essa peça não entrar e sair na mesma posição sempre. Por quê? Porque não tem como. Uma hora você coloca, está numa posição, você olha, está ok. Depois você coloca, está na outra posição, não tem como. E tudo reside na questão do espaçador. Vamos começar então a usinagem do bloco de madeira do nosso cabo, trabalhando nas laterais. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar somente nas laterais agora, tanto de um lado quanto do outro. Vou partir como referência do risquinho que eu fiz com a caneta hidrográfica de ponta fina, num alinhamento do centro do fio com relação ao alinhamento da ponta da guarda. Claro, eu não confio só nesse risquinho. Esse risquinho ele serve só para adiantar meu trabalho, tá? Não vou confiar cegamente nele. É só para eu tirar material mais rápido, tendo mais ou menos uma ideia da simetria do cabo, tanto de um lado quanto de outro. Então ele só serve para adiantar, para ficar mais rápido. Não dependo dele. E não me baseio exclusivamente nele. Eu vou estar constantemente vestindo esse cabo na espiga e checando o alinhamento dos fios e das pontas da guarda. Quando eu quero tirar muito material, eu fico com o cabo deitado de lado. Quando eu estou chegando perto do fim, eu já trabalho com o cabo em pé. Olha lá. No caso, eu estou tirando bastante material porque eu sei que ainda tem bastante para ser tirado. Então eu trabalho com o cabo perpendicular
a lixa. E quando eu sei que já está perto do que eu quero, eu ponho toda a extensão dele em contato com a lixa. Ou seja, eu trabalho com o cabo em pé, preferencialmente com o espaçador virado para cima. Como você está vendo agora. Olha só a quantidade de pó na oficina. Então, imprescindível o uso de máscara. Lembre-se da silicose, que é a saturação dos pulmões por resíduo, especialmente sílica, que pode nos matar e é uma morte horrível. Então, sempre EPI e, nesse caso, a máscara para evitar o pó. Prosseguindo na lateralidade, coloco o cabo na posição e dou uma conferida se tem a mesma quantidade de material, tanto de um lado quanto do outro, das pontas da guarda. Prosseguindo então, o nosso ajuste de simetria das laterais. Agora já estou mais perto do fim. Estou lixando na 40, claro. Depois nós vamos fazer acabamento com a 400. E depois ainda manualmente. Mais uma inspeção, importante sempre colocar o cabo na posição exata. Então eu já te aconselho, quando estiver fazendo o espaçador, faz a marcação como eu ensinei com o punção. Considerando que as laterais já foram usinadas corretamente, já está na simetria exata, não vou mexer mais em simetria, vou partir somente depois para acabamento. Não vou tirar mais material nenhum, só vou tirar depois risco, que é uma questão milimétrica, ou menos que isso. Perceba que a lixa trabalha só lá no canto, olha como ela está esbranquiçada, justamente na área que toca a madeira, né? Como é côncavo, eu tenho que trabalhar só com uma das extremidades. Quando eu puxo o cabo numa mesma velocidade, é mais provável que eu consiga fazer uma curva mais harmônica. Agora tirei a mesa e vou fazer o lixamento do pomo. Tem que tomar cuidado aí para não matar as quinas, tá? Nem as quinas laterais, nem a quina central lá de trás. Então, para chegar na quina, eu sempre faço nessa posição, que eu vejo o momento exato que a madeira está tocando a lixa. Ó, agora eu lixo nessa posição, depois para chegar perto da quina eu inverto, ó. Para que fique uma quininha bem definida e um trabalho bem bonito. Bom, depois de ter utilizado uma 40 velha, uma 220 razoavelmente velha, estou usando aí uma lixa 400 flexível, meia vida. Por quê? Porque a outra vai comer demais, eu não quero. Eu só quero tirar os riscos, não quero remover material quase nada. Tem que tomar cuidado com o ângulo, né? Não entrar muito de frente com a ponta da lixa, porque se acontecer isso vai escavar. Ao invés de tirar risco, vai produzir mais. E uma coisa muito importante com a lixa 400 é tirar os riscos do espaçador. Então é importante dar uma passada no espaçador ali. Agora estou diminuindo a velocidade e vou lixar o pomo.
no mesmo protocolo que eu fiz com a lixa 220, agora com a 400, para ter o mínimo trabalho manual para tirar risco. Nós vamos depois fazer isso à mão, mas é importante adiantar o processo na lixadeira. Bom, já está bem adiantado o acabamento aqui. Nós saímos da 400 aqui, como é damasco, e por causa do sentido das camadas não vai afetar. Posso tratar do jeito que está, mas eu vou dar uma lixada aqui manualmente e vou utilizar uma lixa 500 e tem que ficar bem lixado, não pode ficar risco. Por quê? Porque nós não vamos poder polir. Esse cabo tem que ser feito acabamento totalmente manual. Se polir, vai aparecer, vai matar as quinas. E é justamente o que a gente não quer que aconteça. As quinas do oitavado, elas têm que ficar perfeitas. Olha só, tá vendo? O próprio pó da madeira denuncia onde tem algum tipo de depressão. E note que eu vou evitar ao máximo essa área aqui, para não aprofundar antes de chegar no espaçador. Eu vou lixar, mas eu vou lixar só com a 1200. Professor, como é que eu faço o acabamento acetinado do meu espaçador? É só você selar, depois que estiver tudo pronto, você sela com fita e acetina nesse sentido, no sentido como se fosse girando o cabo. Dá um pouco de trabalho, mas fica limpo. Caso você esteja trabalhando com guarda com espaçador de inox ou de 1020, 5160, qualquer aço que não seja damasco. É legal esse lixamento à mão, porque além de suprimir qualquer risco, você tira também qualquer irregularidade na curvatura, fica tudo homogêneo, fica bem bonito. Tá lixado ok, agora eu vou passar para uma 1200. E é muito rapidinho, poucas passadas, já fica tudo perfeito. Não tente fazer polimento desse tipo de cabo, tá? Faça o acabamento na mão como eu estou fazendo. Você polir vai ficar horrível, mata todas as quinas e tira toda a parte de precisão, toda a parte artística do cabo, ao invés dele se tornar um trabalho de precisão que vai elevar o seu nome como cuteleiro, vai depreciar o seu trabalho. Então, não faça, em hipótese alguma, polimento. É legal de lixar seco, né? Porque o pó já denuncia se houver alguma irregularidade, e não tem. Se tiver algum risco, alguma coisa, aparece de imediato. Aí, conforme previsto, tem praticamente nada de risco. Sobrou risquinho na borda, esse risco vai desaparecer porque nós vamos fazer o oitavado. Então não tem por que ficar perdendo tempo tirando ele ali, porque ele vai desaparecer.
Ele está numa área que vai ser removida. O ponto crítico vai ser sempre a borda do espaçador, porque o espaçador ele é mais difícil de gastar, é aço, e a madeira gasta muito fácil, então tem que tomar cuidado, tanto aqui quanto na lixadeira. Pronto, agora vem o grande pulo do gato. Agora a gente vai traçar a altura de desbaste de 45 graus que nós vamos fazer. Professor, eu não tenho um traçador de altura. Não precisa. Você tem uma bique, já resolve. Para ajudar, ela ainda é sextavada, ou seja, ela tem as faces planas. Eu estou usando aqui uma superfície de pedra, é pedra polida, eu uso isso para alguns projetos, então eu prendo aqui, ó. Dá para não quebrar, que a caneta obviamente é frágil, é plástico. Grampeia na base de pedra. Dá para girar também fazendo, vou fazer dessa forma para ficar fácil de você visualizar. E fica perfeito para a usinagem, depois fica bem fácil. Só passar a peça aqui, ó. Vai dar um oitavado perfeito e lindo. Até o aço dá para marcar, é só não tocar depois que vai servir de referência. Mas como é uma área muito pequena, é fácil da gente visualizar depois para acertar. Agora do outro lado. Por isso, da importância de já fazer o acabamento aqui, porque depois a gente vai usinar e fica mais precisa, as quinas ficam mais precisas. Primeira coisa, né? Eu vou usar uma 40 velha para não gastar demais e eu não ter risco de perder o cabo, ou ter retrabalho, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir e vou ajustar a posição da cinta. Vou centralizar. Pronto. Agora eu vou usar a régua como espaçador e vou encostar minha mesa lá na lixa, tendo a régua como uma distância segura aqui suficiente. Agora vai o nosso gabarito, só apoiar contra a régua, isso vai garantir que está tudo alinhado lá embaixo. Vou prender o grampo sargento, ele não pode, em hipótese alguma, estar assim, porque eu vou trabalhar com o cabo aqui e vai tocar, então ele tem que ficar recuado aqui. Do outro lado, mesma coisa. Confere. Dá uma ajustadinha no sargento, não vai mexer. Agora eu posso soltar a mesa e remover a régua. Aí eu coloco ali numa distância que não estrague meu gabarito e que que eu tenha precisão para usinar o oitavado. Ok.